Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Lurdinha, professora de ciências do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C e quinto ano TA. Estamos aqui para mais uma aula e hoje iremos fazer aula e correção. Então, peguem aí o seu livrinho, coloquem na cadeira, sente num lugar confortável, lápis, borracha, para corrigir a nossa atividade, ok, meus amores? E também prestar bastante atenção na aula para entender o conteúdo. Nós vamos falar um pouco hoje, como vocês estão vendo aqui na nossa aula, ó, além da correção das atividades, nós vamos falar um pouco de fecundação e gestação. Eu sei que esse conteúdo desperta muita curiosidade em vocês, né? Na aula passada, quarta-feira, na aula ao vivo, vocês já começaram a fazer perguntas sobre esse assunto de hoje, não foi? E a tia Lurdinha disse que nós íamos tirar as dúvidas na próxima aula ao vivo, ok, meus amores? Então, quem tiver dúvida na aula de hoje, faça aí anotações que vamos tirar as dúvidas. Sabendo que algumas perguntas que vocês fazem, que a tia Lurdinha vê que não está no nível do quinto ano, está mais avançado, vocês vão deixar para perguntar nos próximos anos vindouros, que a tia Lurdinha só pode responder à altura da idade de vocês, ok, meus amores? Então, vamos lá. É um assunto muito complexo, mas vocês ficam questionando, e eu sei que isso é muito importante, a curiosidade. Como a tia já falou, essas curiosidades, gente, não precisa vocês tirarem só com a tia Lurdinha. A mamãe, o papai, a vovó e o vovô são as pessoas mais importantes, mais aconselháveis para vocês tirarem dúvidas. Não tenha vergonha de perguntar nada sobre sexualidade, sobre fecundação, sobre gestação para sua mamãe e para o seu papai. Pergunte por quê? Porque sua mamãe e seu papai é a pessoa certa para lhe ajudar. Se ele não lhe ajudar, mas ele não vai lhe atrapalhar. E ele tem vivência, ele já viveu essa fase que você está passando hoje, que é a puberdade, né? Que nós falamos na aula passada. E também a vovó e o vovô. Ah, mas eu tenho vergonha, eu vou perguntar para o meu colega. O seu colega sabe tanto quanto você. Então, ele não vai tirar a sua dúvida, ele talvez vá deixar mais dúvida em você. Ok, meus amores? Então, a pessoa correta. Não fica assim, eu vou tirar só com a tia Lurdinha. Se a aula fosse presencial, eu ia perguntar isso para a tia Lurdinha. Pergunte para sua mamãe, pergunte para o seu papai. Eles são seus melhores amigos, tá certo? Não tenha vergonha, não tenha medo que ele vai brigar com você, não. Papai, saiba chegar para ele. Papai ou mamãe, eu assisti uma aula do assunto X e a tia Lurdinha falou isso, eu fiquei com dúvida. O que é isso? Quais são os órgãos responsáveis por isso? Que com certeza, se no momento ele não tiver o tempinho para lhe dizer, mas ele vai dizer, meu filho, depois a gente conversa. Aí ele vai procurar uma forma mais legal para conversar com você sobre isso. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Então, como vocês já viram, a aula de hoje é correção e aula. Vamos já falar sobre a aula. Então, na correção, na página 239, tá certo? Olha só aí. Atividade, ok? Para a casa. Essas são as páginas 244 e 245. Tia Lurdinha ainda tem tarefa para casa? Tem, meu amor. Só essas duas páginas, poucas tarefas. E estudar para a prova, ok? Nós vamos ter uma semana só para estudar. Legal? Então, a página 239, a questão 4. Responda com base no exemplo de Cláudia, apresentado no esquema da página anterior. Tem aqui um esquema da Cláudia sobre o sistema nervoso, não é isso? Vocês leram, a Lurdinha falou sobre as sensações nervosas. Olha, a Cláudia chega da escola com o estômago vazio, vê o almoço e sente o cheiro de comida. Esses estímulos geram impulsos nervosos que são enviados ao encéfalo. No encéfalo, os impulsos nervosos recebidos são interpretados como sensação de fome e desejo pelo alimento que será servido. Na terceira imagem, a resposta do sistema nervoso para esses estímulos é transmitida aos nervos e chega aos órgãos executores da ação de comer. Você observa aí que a Cláudia já está comendo, não é isso? Então, no início, ela só viu o alimento. Olha aí a visão, né, que é um dos órgãos sensoriais, né, que são chamados antigamente órgãos dos sentidos. Ele só viu o alimento. Então, esse estímulo foi para o encéfalo e veio como resposta à vontade de comer. Então, vamos lá. De que forma os impulsos nervosos chegam ao encéfalo e saem dele? Não é isso? Com certeza, vocês não tiveram nenhuma dúvida, porque afirmou aqui na historinha de Cláudia. Chegou ao encéfalo por meio de quem?
dos nervos, não é isso? Tanto chegam como é enviada a resposta por meio dos nervos. Os nervos, eles funcionam como se fossem fios, tá certo? Que levam as sensações para o encéfalo e trazem as respostas para as partes do corpo, ou seja, para os órgãos sensoriais, ok? A letra B, nós temos, no exemplo descrito, quais os órgãos emitiram os impulsos nervosos? Olha só, são vários, não é isso? Primeiro foi os olhos, depois o nariz, que sentiu o cheiro da comida, não é isso? Os olhos enxergou a comida, o nariz sentiu o cheiro da comida gostosa. E a sensação de fome veio para onde? Essa sensação, esses impulsos nervosos foram para o encéfalo. E logo veio a resposta para o estômago, que foi a fome, não é isso, gente? Então, os órgãos envolvidos aí foi o estômago, os olhos, o nariz e o encéfalo. Ok, meus amores? Muito bem. Então, vamos lá para a letra C. Identifique uma resposta voluntária e uma resposta involuntária elaborada pelo encéfalo. Ah, tia Lourdinha, eu esqueci o que é resposta voluntária ou involuntária. Voluntária, gente, é aquela que depende da nossa vontade. As ações voluntárias é tudo aquilo que você faz porque você quer, tá certo? É correr, é brincar, é falar, é comer, tá certo? E involuntárias são aquelas que não dependem da nossa vontade. Mesmo sem você querer, elas estão acontecendo, como respiração, a fome, por exemplo, aqui no exemplo de Cláudia, a fome é uma resposta involuntária, não é isso? Às vezes assim, eu não vou comer, mas quando chega a hora do almoço, principalmente a tia Lourdinha está passando por essa situação, eu estou meio rechechudinha, gordinha, aí eu fico, hoje eu não vou lanchar, mas quando chega o horário certo do lanche, eu fico numa fome, e aí eu vejo que não é fome, é o quê? É vontade de comer. Isso acontece com todos nós, não é isso? Acontece comigo, acontece com você, principalmente quem está começando a desenvolver essa história do sobrepeso, né? Como a tia Lourdinha está. Então, vamos lá para a letra C. Identifique as voluntárias. Voluntária, aí nós temos sentar à mesa. A Cláudia sentou à mesa. Ela quis sentar, então é uma resposta involuntária ou voluntária? Voluntária, tia Lourdinha. Por que voluntária? Porque ela só senta se ela quiser, não é isso? Depende da vontade dela. Sentar à mesa é uma resposta voluntária. Comer é uma resposta voluntária. Beber também, que tem gente que bebe depois ou durante a alimentação, não é isso? E a resposta involuntária, tia Lourdinha, é, primeiro, a produção de saliva, né, de substâncias digestivas pelo estômago e a saliva pela boca, pelas glândulas salivares. Quando a gente pensa num alimento gostoso, você já começa a salivar involuntariamente, mesmo que você não queira. Ou passando pela rua, não é isso, gente? Então, olha só a resposta aí. Voluntária, sentar-se à mesa e comer. Involuntária, produção de substâncias digestivas pelo estômago e de saliva pela boca, né? A gente diz boca, mas pelas glândulas salivares. Ok, crianças? E a quinta questão, ainda na página 239. Ele diz o seguinte, leia o parágrafo abaixo e responda. O parágrafo diz, uma lesão na medula espinal pode trazer sérias consequências, como a paralisia dos membros. Discuta com o colega, se nós estivéssemos nas aulas presenciais, estaríamos fazendo aquela rodinha de conversa como a tia sempre faz, não é? Mas, como não é presencial, nós vamos fazer aqui só uma comparação. Discuta com o colega por que uma lesão na medula pode causar paralisia. Descreva o que aconteceria com a informação transmitida pelos nervos. Com certeza, vocês não tiveram a menor dúvida. Né? Se o colega teve uma lesão na medula espinal, a medula é o órgão responsável de levar e trazer as informações para o cérebro. Vocês viram que os nervos, eles captam as informações do meio externo pelos órgãos sensoriais e levam para a medula. A medula é quem envia para o encéfalo. Então, se houve um determinado interferência na medula, jamais essas sensações vão chegar ao encéfalo. Não é isso, crianças? Vai bloquear na medula. Então, olha só, qual seria a resposta? É pessoal, tia trouxe uma sugestão, né? Uma lesão na medula impediria que os impulsos nervosos dos membros chegassem ao cérebro e vice-versa, voltasse a resposta.
impossibilitando o quê? Os movimentos. Ele não ia ter nem mesmo os movimentos voluntários, porque quem comanda os movimentos voluntários é o cérebro. Então, essas sensações iam ser bloqueadas na medula. Ok, meus amores? Muito bem. Então, agora vamos para a página 241. Questão 1. Nós temos, imagine a seguinte situação. Marina tem 12 anos e seu corpo mostra, aqui já é o outro conteúdo que nós estudamos na aula passada, mudanças do corpo, ok, meus amores? Nós vimos que há mudanças ao longo do tempo, vai havendo as mudanças. Eu falou para vocês que quando a gente nasce, nós trazemos apenas os caracteres primários, não é isso? Que são aqueles que nós já nascemos com ele, que são principalmente os órgãos genitais, não é? À medida que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, aí os hormônios vão aflorando e nós vamos acontecendo mudanças no nosso corpo, tá bom? E a tia falou bastante, vocês tiveram bastante curiosidade e tiraram as dúvidas na aula, tá bom, gente? Então ele diz, imagine a seguinte situação, Marina tem 12 anos e seu corpo mostra as primeiras mudanças próprias da puberdade. Estela tem 13 anos, Igor tem 14, mas eles ainda não entraram nessa fase. Foi que a tia Lurdinha falou para vocês que a puberdade, alguns pesquisadores, alguns estudiosos afirmam que essa fase chega nas meninas aos 10 anos e nos meninos por volta dos 12, mas isso geralmente é relativo, depende de muitos fatores, tá bom? Às vezes pode ser para mais ou para menos. Às vezes tem crianças que, a menina é com 10, mas tem menina com 8 anos que já está bem mocinha, já está apresentando os caracteres secundários. Então isso é relativo, ok? Não tem problema nenhum. Foi o que a tia disse, não se preocupe que você vai passar por essa fase, mais cedo ou mais tarde, ok, meus amores? Então vejam só, você acha que a Estela e Igor devem se preocupar com esse fato? Justifique sua resposta. A tia acabou de falar. Eles precisam se preocupar? De forma alguma, não é isso? Isso é normal, pois as mudanças da puberdade acontecem em ritmos diferentes em cada pessoa. Tá bom, queridos? Muito bem. Então, vamos lá para a letra B. Agora que você já sabe mais sobre a puberdade, o que você poderia dizer a esses adolescentes em relação ao início dessa fase? Olha, com certeza a tia já acabou de falar e vocês já entenderam também sobre isso. Não é isso? O início da puberdade vai variar bastante. Em algumas pessoas podem começar mais tarde, outros podem começar mais cedo, não é isso? Geralmente acontece entre os 10 e 12 anos. Mas isso geralmente, pode ser ou não, tá bom, meus amores? Então, olha só aí o que poderia ser. Que você poderia dizer para esses coleguinhas, para a Estela e para o Igor, que o início dessa fase pode variar bastante. Geralmente acontece aos 10 e os 12 anos. 10 para a menina e os 12 para o menino. Mas isso é muito variável, tá certo, crianças? Muito bem. E a segunda questão, ainda da página 241. Quais são as principais mudanças desencadeadas pelos hormônios sexuais durante a puberdade? Isso, muito bem. Nós temos aí diversos, não é isso? Olha só, as mudanças. Os hormônios sexuais acentuam as diferenças entre homens e mulheres. Foi o que a tia falou na aula, se você vê um bebezinho de 2 ou 3 meses, até mesmo um aninho, se você vê-los de costa com a fraldinha, você não tem discernimento se ele é homem ou se ele é mulher, tá certo? Se ele é do sexo feminino ou masculino. Por quê? Porque eles ainda não desenvolveram os caracteres secundários. Eles têm apenas os caracteres primários, ok, meus amores? Então, à medida que eles vão crescendo, é que eles vão desencadeando esses hormônios que vão acentuando as diferenças, né? Que nós vimos bastante. Nos meninos é aparecimento de pelo no bigode, né? Isso, a fala vai ficando oscilada, a hora é fina, a outra é grossa, não foi isso? E nas meninas também aparecimento de pelos nas axilas, nas regiões pubianas, o crescimento das mamas, das glândulas mamárias e por aí vai. Então, são N transformações que são chamadas de caracteres secundários, tá bom, meus amores? Então, aí nós temos a resposta. Os hormônios sexuais acentuam as diferenças entre homens e mulheres e regulam a função reprodutiva, tá ok? E a terceira questão
é pessoal. Também eu quero deixar como um texto, como atividade para casa para vocês, para a gente ler alguns na aula ao vivo na próxima aula, tá bom? Produzam o texto, é sobre esse grupo aí de conversinha entre os colegas, vocês vão ler aí, tá certo? E aí no dia da aula online você vai dizer, tia, eu quero ler meu texto, tá bom, meu amor? Que aí eu vou dar um tempinho para você falar do seu texto, ok? Então agora vamos para a nossa aula, que é falando de quê? De fecundação e gestação e nascimento do bebê. Que eu tenho certeza que vocês têm N curiosidades, mas a tia não vai poder tirar nenhuma dúvida de vocês hoje, né, aqui, porque a nossa aula é gravada. Mas as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas que quiserem fazer, é só anotar na aula ao vivo, vocês farão, tá bom, meus amores? Então vamos lá. Fecundação, gestação e nascimento do bebê, a nossa aula de hoje, tá? Então veja só, aqui nós temos o assunto falando de fecundação. Como você pode ver aqui na imagem, nós temos aqui o óvulo e o espermatozoide. Tia Lourdinha, o que é isso, né? Vocês já viram, com certeza vocês já têm a noção, que já leram o texto, ficaram muito curiosos na aula passada, não é? Ficaram assim querendo questionar. Com certeza essas crianças já leram para tirar as dúvidas mesmo no texto, é muito bom. Então nós sabemos que para haver a reprodução, isto é, a formação de um novo ser humano, tá certo? É necessário que haja a união da célula reprodutiva masculina e feminina. Ok, meus amores? E qual das duas, tia Lourdinha, é a célula reprodutiva feminina e masculina? O óvulo é a célula reprodutiva feminina. E o espermatozoide é a célula reprodutiva masculina, ok? E para haver esse encontro, ou seja, para haver a fecundação, é necessário que haja a união das duas células, viu, meus amores? É necessário que o espermatozoide fecunde o óvulo, tá? O óvulo, como vocês podem ver aqui na imagem, é isso aqui, tá certo? E ele é produzido no ovário da mulher, tá certo? E o espermatozoide é a célula reprodutiva masculina e ela é produzida nos testículos, tá bom, meus amores? Então, para ver, a célula reprodutiva masculina são chamadas de espermatozoides, eles são móveis. O que é isso, tia Lourdinha? O que ele é móvel? Porque ele pode andar, tá certo? Ele se desloca, tá bom? Em busca de quem? Em busca do óvulo, dentro do aparelho reprodutivo feminino, tá bom? Nas mulheres, a célula reprodutiva é o óvulo, como a tia já falou. É uma célula bem maior que o espermatozoide e ela é imóvel. E o que é a palavra imóvel remete? Que ela é paradinha, tá certo? O espermatozoide tem que correr em busca dela, tá bom? Então, tia Lourdinha, e quantos espermatozoides fecundam? Eu sei que vocês têm assim, é apto de fazer pergunta. Tia Lourdinha, e quando tem assim aquele caso de gêmeos, é mais de um espermatozoide que fecunda o óvulo? Não, isso não nem tem nenhuma comprovação, tá certo? A comprovação que existe é como você está vendo. Milhões de espermatozoides são lançados no corpo da mulher, no sistema reprodutivo feminino, mas apenas um fecunda o óvulo, como vocês podem ver aqui, ó, milhões de espermatozoides, mas só um está fecundando, tá certo? Tem até uma tirinha que diz que o espermatozoide conversando diz, eu fui um dos sortudos, né, que consegui fecundar o óvulo. Então, olha só, os óvulos se formam, olha só onde é que ele é produzido, no ovário, né? E os óvulos se formam enquanto a menina ainda está na barriga da mãe, ou seja, ainda quando está bebezinha, na formação do seu organismo. O ovário se desenvolve. Mas é na puberdade que o ovário começa a liberar os óvulos. É só na puberdade que começa essa fase, inicia a fase reprodutiva feminina, tá bom? E masculina. Agora vamos ver a parte de gestação e nascimento do bebê. Como vocês viram na imagem anterior, só há união, só há fecundação se houver o encontro da célula reprodutiva masculina com a feminina, que é o espermatozoide fecundar o óvulo, tá bom? Depois que essa célula foi fecundada, aí começa o desenvolvimento de um novo ser. Aí quando ela é fecundada é chamada de célula-ovo. Bem nos primeiros dias de fecundação,
é chamado de zigoto. O novo serzinho é chamado de zigoto, aí depois passa a ser propriamente até o primeiro mês. Depois do primeiro mês é chamado de feto, tá certo? Então vamos lá. A gravidez é o período em que o bebê se desenvolve dentro do útero da mãe, como vocês podem ver aqui na imagem. E aqui ele já está bem desenvolvido. Aí qual seria a curiosidade que vocês teriam? Tio, como é que ele se alimenta? Como é que ele vive? Não é isso? Olha só, ele se desenvolve dentro do útero da mãe, é chamado de gestação ou gravidez esse período. Em seres humanos, esse período é de aproximadamente 9 meses, tá certo? Mas poderá nascer com 38 semanas. Então, veja só, durante toda a gravidez, o feto permanece dentro do útero, se desenvolve, não é isso? Em uma bolsa de líquido, cheia de líquido, chamada o quê? De líquido amniótico, tá certo? E ele mostra aqui para nós que ele precisa de nutrientes. Ah, tio, o bebê precisa de nutrientes? Sim, ele também se alimenta, ele também precisa de nutrientes. E onde é que ele encontra esses nutrientes, tia Lourdinha? Olha só, ele fica nesta bolsa até o nascimento, tá bom? Dentro do útero da mamãe. Todas as substâncias de que o bebê precisa, como nutrientes, gás oxigênio, vêm do corpo da mãe. Por meio de quê, tia Lourdinha? Essas substâncias passam do corpo da mãe através da placenta, um órgão que se desenvolve dentro do útero durante a gravidez. Olha lá na imagem, nós temos aí a placenta, né? Essa parte aqui, ó. Esta bolsa que se desenvolve durante a gravidez, tá certo? Então, o bebê fica aí dentro desse líquido e aí dentro dela ela se desenvolve. E temos também o que, tia Lourdinha? Que esses nutrientes passam por meio de quem? Do útero, do corpo da mãe? Por meio do cordão umbilical, tá certo? Como vocês podem ver, ó, o cordão umbilical ele está ligado ao umbigo do bebê, o corpo do bebê e a placenta que vem dos nutrientes do corpo da mãe pela corrente sanguínea. Essas substâncias passam do corpo da mãe para o corpo do bebê, do feto, através da placenta, um órgão que se desenvolve dentro do útero, né, durante a gravidez. A ligação tá certo? Entre a placenta e o feto é feita pelo cordão umbilical. E o que é o cordão umbilical? Quando o bebê nasce, é cortado esse cordão. Então, essa cicatriz que nós temos, que chamamos de umbigo, é a cicatriz do cordão umbilical. Era por onde a gente recebia água, nutrientes, oxigênio do corpo da nossa mamãe, tá certo? Por meio do cordão umbilical e a placenta, tá certo? Também é por meio do cordão umbilical e da placenta que as substâncias produzidas pelo feto e que não podem permanecer no corpo dele passam para o corpo da mãe, onde são também eliminadas, tá certo? O corpo da mãe. Então, às vezes assim, tia Lourdinha, o bebê lá até 9 meses ele não produz nenhuma substância inútil para o corpinho dele? Sim, produz. Mas o que acontece? Essas substâncias também são eliminadas por meio do cordão umbilical e da placenta e passam para o corpo da mãe e aí a mãe elimina para fora do organismo dela também essas substâncias. Por isso que muitas vezes a mamãe fica com a pele meio escura, tá certo? Quando está grávida, assim no pescoço, nas axilas, ali é junção de algumas substâncias que são eliminadas do corpo dela e do corpo do bebê, que não são tiradas totalmente durante o banho. Então, nós temos aqui a saída do bebê, olha só, né? Nós já vimos aí o útero, e por onde o bebê sai no parto normal, tia Lourdinha? Pela vagina, não é isso? Nós já vimos que é um órgão que faz parte do sistema reprodutor feminino, tá bom? E aí nós temos agora aqui a saída do bebê do útero da mãe é chamado de parto, tá bom? Aqui nessa primeira imagem nós estamos mostrando aqui o momento do parto, a retirada do bebê do útero da mãe, que pode ser um parto normal, que a tia já mostrou na imagem, né, que sai pela vagina da mulher, ou um parto cesariano, que faz uma pequena cirurgia abaixo do umbigo e tira o bebê, tá bom? Então, nós temos aqui, quando o bebê nasce, o cordão umbilical é cortado. O umbigo é a cicatriz do cordão umbilical, como a tia já falou. Ao nascer, o recém-nascido começa a respirar sozinho e deve ser amamentado. É recomendado que o leite materno seja o único alimento até os 6 primeiros meses de idade. Olha só ali como é o bebezinho. Dentro da barriga da mamãe, ele se alimenta pelo cordão umbilical. Mas na hora que ele nasce, ele já começa a chorar. Isso é normal. Se o bebê não chorar, uma pergunta que o colega fez na aula passada,
Tia, e o bebê quando nasce, ele não chora, às vezes, assistindo o parto da minha mãe, aí o médico deu umas palmadinhas no bumbum dele. Sim, isso é verdade. Porque quando o bebê nasce, que ele não reage ao novo ambiente, porque quando ele está lá na barriguinha da mamãe, ele está num ambiente, podemos dizer, aquático, ele está dentro de uma bolsa cheia de líquidos, ele está num ambiente quentinho, não é isso? Totalmente diferente desse mundo exterior aqui para nós. Aí o que que acontece? Quando ele nasce, se ele não chorar, se ele não reagir ao novo ambiente, aí o médico tem que dar umas palmadinhas, que às vezes ele pode estar dormindo, e aí não reagiu ao ambiente. Aí o médico dá aquelas palmadinhas para ele acordar. Se ele não acordar, se ele não reagir, aí vai imediatamente para ter alguns cuidados para ver se ele realmente tem algum problema de saúde, porque é normal o bebê reagir ao novo ambiente, tá bom? Agora as palmadinhas às vezes é porque ele está dormindo aí para ele acordar. Geralmente ele chora, né, quando recebe aquelas palmadinhas, que é para reagir ao novo ambiente, tá? E também ele já começa a querer mamar. Esse chorinho dele também é para mamar, é fome, né? Aí começa a mamar. E o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Ok, meus amores? Então, crianças, finalizando a nossa aula de hoje, algumas perguntas, não guardem dúvidas, tá? Pergunte para a tia Lourdinha, pergunte para a sua família e tire suas dúvidas. Todas as dúvidas que você tiver, não faz vergonha. Se a mamãe puder responder, se for uma resposta que ela possa lhe dar, ela vai lhe dar no momento, senão ela vai procurar uma forma e diz, meu amor, mais tarde a gente conversa, tá bom? E a tia Lourdinha também, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, estudem. Tchau, tchau e até a próxima. Bons estudos!